sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre o governo da presidenta Dilma Rousseff. Início do governo Dilma Rousseff. Em janeiro de 2011, assume, aqui tem a foto do Lula, que era o presidente anterior, passando a faixa para Dilma Rousseff. Ela consegue chegar à presidência depois de derrotar nas eleições de 2010 o candidato do PSDB, José Serra. Um fato muito marcante foi a eleição da Dilma, porque pela primeira vez na história desse país, uma mulher chegava ao posto máximo de governante da nação. Ela começou a ganhar notoriedade e popularidade ainda no governo anterior. Ela era membro do Partido dos Trabalhadores, do qual Lula faz parte, e ficou lá como ministra de Minas e Energia e também como ministra-chefe da Casa Civil Brasileira. Presidenta, isso é um fato que ficou marcado, uma característica, uma coisa curiosa, que ela pediu quando foi eleita para ser chamada de presidenta. E aí muita gente questionava, mas pode, está errado, presidente, presidenta, como é que pode? A norma culta da língua portuguesa aceita as duas grafias, presidente e presidenta, como aceitáveis e corretas. Isso era uma forma dela marcar essa questão da mulher chegando ao posto máximo, Porque o Brasil foi o primeiro país de língua portuguesa a ter uma mulher eleita para o cargo de chefe do Estado. Então, uma forma de marcar essa presença feminina, essa questão de gênero na questão da República, foi ela pediu para ser chamada de presidenta ao invés de presidente. E aí isso gerou várias charges, vários comentários, Essa daqui do Ziraldo, ela vai ficar um charme com a sua faixa presidencial. Então, o que seria, a faixa, que normalmente é transpassada, como se fosse um detalhe ali da roupa. Mas isso é importante para destacar que não só o Lula foi o primeiro quando a esquerda chegou ao poder, Então já está representando uma parte da população que não se sentia representada. Com a Dilma, isso amplia mais ainda, porque agora era uma mulher, uma presidenta, a chegar ao poder. Dilma e Lula, quando ela é eleita, e até muito tempo depois, falavam que a Dilma não tinha vontade própria. É como se ela fosse comandada sempre pelo fantasminha do Lula ali atrás, guiando ou teleguiando todas as ações que ela faria. Então, assim, ela inicia o seu governo declaradamente no espírito de continuidade com o seu antecessor, o Lula. E isso chegou até a dar temor de que ela ficaria sempre dominada pela influência do Lula. Só que, no entanto, com o passar do tempo, quando ela foi se firmando no governo, ela foi impondo um estilo próprio e pessoal de governar com as ideias próprias, sem depender tanto do Lula. E apesar da crise inicial de corrupção com seus ministros, assim que ela assume, já tem uma crise ligando os ministros, vários ministros que formavam o governo dela sendo acusados de corrupção. Mesmo assim, o governo não é abalado profundamente por essas crises. As maiores dificuldades aparecem na mudança do contexto internacional, diluindo o ambiente favorável ao crescimento que Lula encontrou e trazendo um desafio inesperado dos planos originais, fazendo baixar as expectativas. Então ela entra com uma expectativa muito alta, Só que, enquanto Lula pegou um momento internacional favorável para o crescimento, para o investimento, aquele período próspero que o Brasil teve, a Dilma já não pega isso tão bom, O ambiente já não está tão favorável, então as expectativas que eram muito altas começam a baixar. A economia, na questão da economia, a Dilma Rousseff inicia ainda seguindo a política econômica que tinha no Lula. Em 2012, a balança comercial brasileira registrou um superávit, que é exportações menos importação, de 19,43 bilhões de dólares.
frente ao ano de 2011, quando o saldo positivo somou 29,79, foi registrada uma queda de 34,75, o pior desempenho em 10 anos. O que isso quer dizer? Vamos lá, traduzir. Balança comercial favorável é quando você exporta, ou seja, você vende mais do que importa, do que compra. E aí, pegando esse índice, o governo da Dilma apresentou uma piora, uma queda bem acentuada nos índices que eram registrados nos anos anteriores. Lembrando que principalmente os anos anteriores foram os anos do governo Lula. Qualidade de vida. Sendo um governo do Partido dos Trabalhadores e ainda entrando em continuidade com o governo Lula, é um governo preocupado com a elevação da qualidade de vida das classes desfavorecidas. Ou seja, de dar um mínimo, de dar mais coisa àquele que tem menos. E algumas coisas foram feitas para isso. Como, por exemplo, reajuste do salário mínimo, aumentando o poder de compra do trabalhador. Funciona da seguinte forma: você tem uma cesta básica. A cesta básica seriam aqueles produtos essenciais e fundamentais para que o trabalhador tenha um mínimo, para viver bem. Então vamos dizer que essa cesta básica está em torno de R$200. Se você aumenta o salário mínimo para 600, o trabalhador pode comprar 3 vezes aquela cesta básica. Então isso faz o reajuste do salário mínimo. O aumento do salário mínimo faz com que aumente o poder de compra do trabalhador. Além disso, tem investimento em obras sociais e infraestrutura básica, como, por exemplo, o Plano de Aceleração do Crescimento 2, que é o PAC 2. É um programa que já existia e que vai sendo continuado e ampliado. Também tem o programa Minha Casa Minha Vida 2, que tem o objetivo de disponibilizar 2 milhões de habitações até 2014, sendo 60% delas para família de classe baixa. Então, só pensa assim, quando você constrói infraestrutura básica, constrói casa, você por um lado está ajudando, quando você faz a casa, aquela população que não tem acesso. Então essas casas vão para a população de baixa renda. Ao mesmo tempo, você está gerando empregos. Ao mesmo tempo, está melhorando a economia, porque você está precisando comprar cimento, tijolo. Então, essas grandes obras fazem com que a economia cresça de uma forma satisfatória. No meio de tudo isso, surgem os protestos do ano de 2013. Esses protestos, eles na verdade não tinham um único objetivo. As pessoas iam protestar em conjunto, mas muitas vezes as reivindicações eram diferenciadas. Elas começaram com o reajuste da passagem. Aumentou a passagem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários lugares. No caso do Rio de Janeiro, aumentou a passagem, aumentaria em 20 centavos. E aí no início esse movimento ficou conhecido como movimento dos 20 centavos. E aí depois quem participava falava assim, não é só pelos 20 centavos, nós queremos um monte de outra coisa. Então começou a reivindicar mais saúde, mais educação, menos corrupção. A questão da Copa que se realizaria em 2014 também era tema. Alguns iam questionar contra o governo, nesse caso, quando pensamos aqui, essa foto é do Rio de Janeiro. Na época era a Dilma, era o Cabral como governador e Eduardo Paes como prefeito. Então você tinha frente de ação, de crítica a todos esses setores. Você juntava a insatisfação relacionada ao poder executivo e legislativo e também questões sobre condição de saúde, educação, segurança e a inflação que estava voltando pesada. Isso gera uma grande queda na popularidade da presidente da República, dos governadores, dos prefeitos, dos deputados, da maior parte dos partidos do país. Então, foi um movimento que afetou a popularidade não só de um partido, mas de todos. Acabou sendo responsabilidade compartilhada. Essa foto daqui é da manifestação conhecida como Manifestação de 1 milhão. Apesar do número ter sido questionado, os organizadores falaram um número, a polícia falou outro, o governo falou outro. Mas, de fato,
a Presidente Vargas, que é a principal rua do centro do Rio de Janeiro, foi toda tomada por manifestantes. Acabou em violência, tudo quebrado, teve fogo, teve confronto policial, mas enfim, essa foto foi do movimento mais forte conhecido nesse junho de 2013. Essa histórica onda de protesto da população, essa foto do Rio de Janeiro, mas não foi só no Rio de Janeiro, tá? Em vários estados, em várias cidades, foi uma onda mesmo de protestos que assolou o país inteiro. Junto com isso, aí vem todas essas denúncias de corrupção. Né? Então a gente vai pegando a história recente do Brasil e vê que troca presidente, troca governo, as denúncias de corrupção permanecem. Logo no início do governo da Dilma, muitos ministros são acusados de corrupção. Já tinha falado anteriormente. Mas uma coisa que ficou muito importante, muito famosa, foi a Operação Lava Jato. O que é a Operação Lava Jato? Foi uma operação que iniciou em 2014 pela Polícia Federal e que em um mês já tinha indiciado 46 pessoas por crimes de formação de organização criminosa, crime contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, tendo sido preso 30 dos acusados, e aí algum doleiro e ex-diretor da Petrobras. A Petrobras também começa a ser alvo de muitas denúncias, muitas questões relacionadas à corrupção, né? Então essa Operação Lava Jato é a operação de maior destaque no governo Dilma relacionado a crimes e crises dentro da corrupção. A Copa do Mundo. Quando eu fui falar das manifestações, eu disse que tinha já muitas manifestações contra a Copa. Teve um movimento do não vai ter Copa. Por quê? Era um questionamento se o dinheiro investido em estádio, em trazer a Copa para o Brasil, de fato traria melhorias para a população. Se esse dinheiro não poderia ser melhor investido, por exemplo, em saúde, em educação, hospitais e segurança. Então, antes da Copa do Mundo de 2014, houve diversas manifestações realizadas na rua contra o evento e inúmeras críticas à realização do evento no Brasil. E aí teve o temor de que um verdadeiro caos fosse verificado durante a organização da competição. Porém, o evento teve sucesso, se desenvolvendo sem maiores sobressaltos, apesar de terem ocorrido vários protestos durante o evento. Então tinha esse medo de, por exemplo, durante a partida de futebol, tivesse manifestação, quebrassem tudo, tacassem fogo. Mas o que aconteceu? Teve a Copa sim, e sem maiores sobressaltos. Se antes do pontapé inicial as pesquisas apontavam que menos da metade dos entrevistados apoiava o evento, à véspera da semifinal da competição, esse quadro se reverteu, com a maioria dos pesquisados aprovando a realização do evento. Então, antes de ter a Copa, se perguntava: vem cá, você, brasileiro, apoia que tenha a Copa no Brasil? E aí menos da metade disse que sim. Ou falou assim: não, tem que investir em outra coisa. Só que no final da Copa, aí já se reverteu e falou: sim, a Copa é muito legal, tem que ter a Copa sim. Nesse movimento do não vai ter Copa, se destaca o movimento Black Bloc. Esse movimento já estava presente lá nas manifestações, né, de 2013, nesse momento todo anterior à Copa. Esse movimento se caracteriza pelo uso de máscaras, é um movimento que usava da violência, tá? Então, assim, muito confronto policial, queimava carro, teve invasão, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, acabava causando um clima de terror pelas ruas. Eles justificavam o movimento, né, de uma forma de que eles precisavam atrair a atenção da mídia e da população para todos os problemas. E esses atos extremos, né, seriam uma forma de conseguir essa atenção. Só que se antes a sociedade civil como toda apoiava esses movimentos e achavam que as causas eram justas, né, e aí começou até a vincular assim, o gigante acordou, dizendo que a população que tinha passado tanto tempo em casa, inerte, sem reclamar de nada, sem protestar, tinha voltado às ruas para lutar. Só que quando começam esses casos de violência,
quebra-quebra, invasão, depredação, saque, a sociedade civil como um todo começa a desaprovar esses atos e os movimentos são esvaziados. Se antes consegue reunir 1 milhão de pessoas, depois não consegue reunir quase nem mais 100 mil. E grande parte disso pela violência que começou a ter dentro das manifestações, dentro desses atos. Então o movimento Black Bloc participa ativamente disso. Então, por exemplo, aguardando a Copa, se é que vai ter. Isso daqui era uma máscara muito... Isso daí estava presente no filme V de Vendetta, né? V de Vingança. E começou a ser usado também até para tampar o rosto desses manifestantes. E aqui, ó, da Copa eu abro mão, quero dinheiro para saúde e educação. Queremos metrô, trens, ônibus, barcas e hospitais padrão FIFA, né? Dizendo que na verdade não era a Copa que queria melhoria nos serviços públicos. Sem direitos, sem Copa. Não vai ter Copa. Sem saúde, sem educação, sem transporte. Então começou a se questionar muito se esse dinheiro ia valer a pena. Mas como a gente viu, o movimento Black Bloc acabou sendo abafado e acabou que as manifestações foram diminuindo e não teve nenhum problema maior durante a Copa. O segundo mandato da Dilma, né, foi de 2015 até 2018, foi anunciado a 26 de outubro de 2014, quando 98% das turmas já haviam sido apuradas. Foi um momento de muita tensão, porque pesquisas bocas de urna, todas as pesquisas que eram feitas apontavam empate técnico entre a Dilma Rousseff e o outro candidato, que era o Aécio Neves. Então, acreditava-se que o candidato de oposição poderia ganhar, e ficou um clima de muita rivalidade entre os dois. No seu primeiro discurso após a reeleição, Dilma afirmou em Brasília que estaria aberta ao diálogo, que sua reeleição foi um voto de esperança dado pelo povo e que a primeira e mais importante reforma que pretendia fazer seria política. Também anunciou na solenidade o lema do seu novo governo: Brasil, Pátria Educadora, investimentos maciços na educação. Só que ainda por causa de denúncias por causa da corrupção, aliado uma economia, a inflação começou a crescer, desemprego começou a crescer, enfim, os níveis de economia não favoráveis, junto com grandes escândalos de corrupção, a popularidade da Dilma deu uma despencada. E aí aqui a Charge está falando, olha, tá procurando alguma coisa, dona Dilma? A minha popularidade. Então a popularidade do governo da Dilma foi diminuindo muito, muito mesmo. E aí uma onda de protestos, esse sim, se 2013 não foi apenas contra o PT e nem contra a Dilma, tinha uma série de outras reivindicações, teve no ano, né, de 2015 protestos contra o governo do PT, contra o governo Dilma. Você vê aqui, ó, corruptos, o PT sendo marcado. Os protestos antigovernamentais no Brasil em 2015 foram manifestações populares que ocorreram em diversas regiões do Brasil, tendo como principal objetivo protestar contra o governo Dilma Rousseff e a corrupção. Bom, ficamos por aqui.